Boa tarde. Este vídeo substitui os últimos 18 minutos da aula divulgada ontem. Em razão dessa gravação, que está lá no YouTube, ter apresentado a partir do 37º minuto falhas na pista de som. Eu não sei exatamente a que se devia. O microfone que eu estava usando tinha funcionado perfeitamente bem nas aulas anteriores. Talvez algum problema de contato, por via das dúvidas eu estou usando o outro microfone, mesmo que eu usei na primeira aula. Vamos lá, nós estamos às voltas com um novo enigma da indução, como chama Goodman, que é o novo paradoxo da confirmação, ao qual Goodman chega. Ele formula isso pela primeira vez no artigo A Query on Confirmation, de 1946, pela via da seguinte consideração: assim como ao fazer a crítica do critério de confirmação de Hempel, critério que é baseado na imposição da condição de equivalência como condição de adequação material para toda a definição de confirmação, Goodman havia considerado pares de teorias que estão na relação lógica de contrariedade e mostrado que, pelo critério de confirmação de Hempel, o que confirma uma teoria pode confirmar igualmente, aliás, pode não, a confirmação de uma hipótese, todo F é G, por algo que não seja um F, confirma igualmente o contrário dessa proposição. Tá? Por quê? Porque o contrapositivo de todo F é G, é todo não G é não F. Tá? Você tem algum não G, qualquer que ele seja, ele confirma que todo não G que não é F confirma que os não Gs não são Fs. Um não corvo não preto, perdão, tá? Essa caneta vermelha confirma que os não pretos são não corvos e, portanto, que os corvos são pretos, mas confirma igualmente que nenhum corvo é preto, porque você tem igualmente na contraposição o antecedente do condicional, isto é um corvo, X é um corvo, satisfeito. Tá? E isso é intolerável. Você não pode ter um critério de confirmação que não permite sequer escolher entre uma teoria e a teoria contrária. Então, o Goodman introduz a noção de confirmação seletiva e restaura o critério de Nicot. Você pega as 4 linhas da tabela de verdade da implicação, na primeira você tem confirmação, na segunda você tem refutação, e na terceira e na quarta não tem nenhuma coisa nem outra. Exatamente como Nicot havia proposto. Agora, Goodman dá um passo adiante e considera um caso de incompatibilidade entre teorias que não estão na relação lógica nem de contraditoriedade nem de contrariedade. Elas não são logicamente incompatíveis, mas elas não são formalmente incompatíveis, mas são materialmente incompatíveis, em razão da matéria, em razão do seu conteúdo. Assim como a afirmação isto é vermelho é incompatível com a afirmação isto é verde, embora a relação não seja de contradição, porque isto é verde não é a negação de isto é vermelho, é uma outra proposição afirmativa, mas elas são incompatíveis. A espécie de incompatibilidade que Russell denominou incompatibilidade sintética. O que Goodman faz, então, constrói, imagina um predicado tal que você vai ter o seguinte: você pega 2 predicados e projeta esses predicados com base na evidência que você tem até aqui, na confirmação, da classe de casos positivos. Você imagina 2 predicados cuja projeção é incompatível, que todavia tem os mesmos casos positivos. E por isso Goodman vai resumir a história da lógica da confirmação assim. A primeira pergunta era por que razão um caso positivo de uma hipótese nos leva a esperar outros casos positivos dessa hipótese? Essa era a pergunta de Hume. A pergunta posterior foi o que é um caso positivo de uma hipótese? Essa era a pergunta de Hempel. E a pergunta agora é quais são as hipóteses que são confirmadas por seus casos positivos? Então, para isso, Goodman introduz o predicado nas conferências em 1946. Ele imaginava apenas um predicado S qualquer, que se aplicava a todas as bolas de gude de uma certa urna, se elas foram extraídas antes de um certo tempo T e eram vermelhas, ou daí em diante e eram de outra cor. Tá? O predicado versum, gru, de green e blue,
aplica-se a todas as coisas examinadas antes de um certo tempo T, caso sejam verdes, e a outras coisas, caso sejam azuis. Ora, cada esmeralda verde examinada antes do tempo T é um caso positivo de todas as esmeraldas são verdes. Mas pela mesma razão, também é um caso positivo de todas as esmeraldas são verzuis. Então você tem a mesma classe de casos positivos. Se as duas hipóteses estão confirmadas, elas têm inclusive o mesmo grau de confirmação. Por qualquer métrica da confirmação que se empregue, a probabilidade de uma delas é exatamente a mesma da outra. Mas essas hipóteses são incompatíveis. As suas projeções são mutuamente excludentes. Se eu projeto a hipótese de que toda esmeralda é verde, isso me leva a esperar que a próxima esmeralda observada seja, como as precedentes, verde. Se em troca eu projeto a hipótese de que toda esmeralda seja verzul, eu espero que a próxima esmeralda seja, como as anteriores, verzul. Se ela for verzul, vai ser azul e não verde. Então, as duas projeções são incompatíveis. Uma me leva a esperar uma esmeralda verde, outra uma esmeralda verzul. É preciso escolher. E nós escolhemos. Nós, de fato, escolhemos, mas a pergunta, por que projetamos verde e não verzul, tem na obra de Goodman uma resposta que tem a mesma propriedade que ele elogia na solução por Hume do velho problema da indução. A resposta de Goodman é, como ele diz da de Hume, refrescantemente não cósmica. Ela está muito mais próxima da superfície do que sugeriram as contribuições de vários filósofos que debateram o problema de Goodman. Como eu disse para vocês, a literatura é torrencial. Há centenas de artigos e dezenas de livros inteiros dedicados à discussão do problema de Goodman, em que várias sugestões foram feitas sobre por que nós escolhemos projetar verde e não projetar verzul, coisa que Goodman não discute. É certo que eu vou projetar a expectativa de que a próxima esmeralda seja verde e não que seja verzul, mas a questão é por quê. Algumas respostas imprestáveis e contradições na literatura são porque coisas verdes são mais semelhantes entre si do que coisas azuis. Sugestão que não se detém sequer a considerar sob que aspecto eu digo de duas coisas que são semelhantes. Porque qualquer coisa é semelhante a qualquer outra coisa sob algum aspecto. Coisas verdes são semelhantes entre si sob um aspecto, serem verdes. No mais, elas podem ser completamente diferentes. Coisas verdes podem ser esféricas ou cúbicas. Coisas verdes podem ser rígidas ou flexíveis. Coisas verdes podem ser macias ou rígidas, ou duras. Coisas verdes podem ser ásperas ou lisas. Coisas verdes podem ser perfumadas ou mal cheirosas. Coisas verdes podem ser vivas ou não vivas. Coisas verdes podem ser de todo jeito. Pode haver todas as diferenças entre elas. A única coisa que elas têm que ter em comum é serem todas igualmente verdes. Do mesmo modo, coisas verzuis são diferentes entre si, diferentes de diversas maneiras, inclusive com respeito ao fato de que algumas são verdes, outras são azuis. Mas não importa, o que importa é que todas tenham em comum a propriedade de serem verzuis. É sob esse aspecto que elas são semelhantes. Então não é verdade que coisas verdes são mais semelhantes entre si do que coisas verzuis. São tão semelhantes entre si quanto coisas verzuis. Goodman, de resto, em vários trabalhos, atacou o uso em filosofia da noção de semelhança, sustentando que essa é uma noção que irremediavelmente leva à confusão e que devia ser aposentada pelos filósofos de uma boa vez por todas. O clímax disso está no artigo que eu suspeito que nós temos no Facebook. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Temos sim. Veja que quando eu disse Facebook, eu quis dizer Dropbox, é claro. Está lá o artigo 7 Strictures on Similarity. 7 censuras à semelhança. Outra sugestão que não funciona também, que verzul, diversamente de verde, é um predicado disjuntivo, ou isso ou aquilo, ou observado até o tempo T e verde, ou não observado até o tempo T e azul, e que essa disjuntividade torna esse predicado um predicado artificial, no sentido não natural. Resposta de Goodman: nenhum predicado é intrinsecamente disjuntivo ou não disjuntivo. Verzul resulta ser, no português ou no inglês, disjuntivo, porque para definir verzul eu tenho que recorrer ao vocabulário para cores que eu já disponho. Então, na definição de verzul, eu emprego como noções primitivas verde e azul. E o resultado é que verzul sai disjuntivo.
Mas imaginemos uma linguagem em que o vocabulário primitivo incluísse não verde, azul, vermelho, mas coisas como verzul, azerde, verdelho e assim por diante. Quando eu tivesse que, nessa linguagem, introduzir o predicado verde, a definição seria, para todo x, x é verde, sem somente se x foi observado até o tempo t e é verzul, ou não foi observado até o tempo t e é azerde. E agora, o que é disjuntivo é verde, e o que não é disjuntivo é verzul, azerde, verdelho e assim por diante. Última sugestão imprestável: verzul, diversamente de verde, não pode ser definido por ostensião. Eu não posso simplesmente apontar, como eu aponto e digo, isto é vermelho, eu não poderia fazer a mesma coisa e dizer isto é azul. Portanto, verzul não é um predicado observacional. Não pode ingressar na linguagem de observação. A resposta de Goodman é muito radical. A menos que você queira reduzir a noção de observação à observação pelos 5 sentidos desassistidos, isto é, a menos que você esteja propondo fazer astronomia sem usar telescópios, biologia sem usar microscópios e assim por diante, física de partículas sem aceleradores de partículas, a menos que você queira banir os instrumentos da observação científica, você pode perfeitamente imaginar um instrumento que nos permita detectar mecanicamente se algo é ou não é verzul. Imagine algo como uma espécie de lanterna que serve para medir o comprimento de onda da emissão luminosa de um corpo físico quando ele refrata a cor, a luz que essa lanterna emite. Agora, se algo é ou não é verzul, vai depender de ser verde ou azul e de quando está sendo observado. Eu preciso ter um relógio e um calendário. Eu tenho incorporado no próprio instrumento. Assim como nós temos relógios e calendários nos nossos celulares, nós teríamos nesse instrumento. E agora eu pego esse instrumento, aponto para um objeto e ele me dá imediatamente um veredito se algo é verzul ou não. Portanto, verzul é predicado observacional, tanto quanto quaisquer predicados cuja ocorrência na investigação científica deva ser constatada pelo uso de instrumentos. Tá? Então, todas essas são sugestões inúteis. Como diz Goodman, orgulhosamente, no prefácio à edição do Jubileu, a edição dos 25 anos de Fact Fiction Forecast, toda essa fumaça não é sinal de fogo. Agora bem, qual é a resposta de Goodman? Então, a pergunta: por que projetamos verde e não verzul? A resposta dele, que aparece na última conferência, das conferências de Londres de 53, Perspectivas para uma Teoria da Projeção, é que nós escolhemos, sim, não há dúvida que nós escolhemos predicar verde e não verzul. Projetar, esperar, formar expectativas, projetando o predicado verde e não o predicado verzul. A questão é por que nós fazemos isso. A resposta de Goodman é simplesmente a seguinte: compara o arraigamento de cada um desses predicados. Quer dizer que algo está arraigado. Ele usa o termo entrenched, que literalmente seria entrincheirado. Eu uso arraigado porque está na linguagem corrente do português, se diz: este é um hábito profundamente arraigado. Pois se trata do arraigamento, do hábito arraigado de projetar verde e não verzul. É aqui que reside a diferença em favor de verzul. Como escreve Goodman, cito outra vez: é claro que verde, como veterano de projeções mais antigas e numerosas que verzul, tem uma biografia mais impressionante. Podemos dizer que o predicado verde está muito melhor arraigado que o predicado verzul. Então nós descartamos verzul não porque ele nunca tenha sido projetado, isso não seria problema nenhum, mas porque a sua projeção colide com a projeção de um predicado melhor arraigado. O arraigamento consiste simplesmente em frequência do uso do predicado, frequência da projeção. É uma noção extensional, dá para, teoricamente, contar quantas vezes um predicado foi projetado. Faz indução por simples enumeração. Tá? A partir daí, Goodman define, eu não vou me deter muito nesses detalhes, mas ele define casos positivos, casos negativos e casos indeterminados de uma hipótese.
considerando o restabelecimento do critério de Nicol. Tá? Eu tenho casos que são positivos, concordo com a hipótese, casos que são negativos, discordo da hipótese, e casos que são indeterminados. Não contribuem nem para a confirmação, nem para a refutação da hipótese. Tá? Goodman distingue a classe de evidência de uma hipótese, que são as observações já feitas, da classe projetiva, aquela consistente dos casos ainda não examinados, ainda não observados. Define a partir daí três vereditos que o teste de uma hipótese pode dar. Um ele chama de suporte, é a confirmação. Outro ele chama de violação, é a refutação. E outro ele chama de esgotamento, que é o seguinte, quando não tem mais para onde projetar. Aqui, claro, nós temos que imaginar que estamos projetando sobre uma classe de ocorrências que é 1 finita e 2 inteiramente acessível. É muito raro que isso aconteça na ciência, é uma mera possibilidade lógica, mas Goodman disse, vamos fazer lógica, vamos fazer direito. Tá? Então, temos que considerar a distinção entre suporte, violação e também esgotamento de uma hipótese. Definir projetabilidade agora consiste em projetar o predicado projetado no predicado projetável. Você projeta o predicado projetado, e você projeta esse predicado da classe de casos, da classe de evidência de uma hipótese, da classe de casos positivos científicos, os casos ainda não examinados. Ao projetar o predicado projetado, né, você obtém o predicado projetável. E agora o arraigamento comparativo de uma hipótese, melhor arraigado que uma certa outra, é um critério de resolução de conflitos. Como o Goodman escreve, um princípio para a eliminação de projeções improjetáveis, portanto, é que uma projeção deve ser excluída se conflita com a projeção de um predicado muito melhor arraigado. E ele descreve a posição dele relativamente à história da lógica da confirmação, dizendo, como Hume, estamos apelando aqui a recorrências passadas, mas a recorrências no uso explícito de termos, tanto quanto a aspectos recorrentes do que é observado. De certa maneira, como Kant, estamos dizendo que a validade indutiva depende não apenas do que é preservado, mas também de como está organizado, do que é apresentado, perdão, mas também de como é organizado. Mas a organização para a qual nós apontamos é efetuada pelo uso da linguagem e não é atribuída a nada de inevitável ou imutável na natureza da cognição humana. Falando em linhas muito gerais, eu poderia dizer que, em resposta à pergunta, o que distingue os aspectos recorrentes da experiência que subjazem a projeções válidas daqueles que não subjazem, eu estou sugerindo que os primeiros, os que subjazem a projeções válidas, são aqueles aspectos para os quais adotamos predicados que já viemos projetando habitualmente. Insisto, isso não é uma espécie de voto de pobreza intelectual, não se trata de banir predicados nunca projetados, não se trata de inibir a inovação conceitual. Os cientistas estão constantemente introduzindo novos predicados na sua linguagem. O problema do predicado novo é quando a projeção dele conflita com aquele predicado melhor arraigado. Tá? Aí, então, vale o critério de que, como se diz, um time que está ganhando não se mexe. Você não modifica a sua teoria, você rejeita a introdução do predicado problemático. O Goodman escreve assim: minha proposta não é banir predicados improjetáveis. Em primeiro lugar, arraigamento e familiaridade não são o mesmo. E, de qualquer modo, como ele diz, o capital arraigado, ao proteger-se, deve ainda conceder ampla margem para a livre iniciativa. Tá? E a definição geral de projetabilidade presuntiva é que uma hipótese é projetável quando, e somente quando, é suportada, não violada e não esgotada. É não projetável quando, e apenas quando, todas as hipóteses que conflitam com ela são superadas por estarem menos arraigadas. Não projetável quando, e somente quando, ela e uma hipótese conflitante são ambas suportadas, não violadas e não esgotadas. E improjetável quando, e somente quando, ela não é suportada, ou violada, ou esgotada, ou superada. O critério, portanto, é puramente comparativo.
a classificação em 3 categorias é tosca e provisória. Hipóteses atribuídas à mesma categoria podem diferir em grande medida quanto ao grau de projetabilidade, e o grau de projetabilidade de uma dada hipótese pode ser afetado por evidência indireta. Tá? E aí chegamos no ponto para o qual tudo isso estava se orientando. Tudo isso não tanto no trabalho de Goodman, Fact Fiction Forecast permanece sendo fundamentalmente um livro de epistemologia, de filosofia da ciência, mas a metafísica emerge finalmente na última conferência. Quando Goodman escreve, em certo sentido não é a palavra, mas a própria classe que se torna arraigada. E falar do arraigamento de um predicado é falar elipticamente do arraigamento da extensão desse predicado. Se verde é um predicado arraigado, a sua extensão, a classe, a espécie das coisas verdes, está arraigada do mesmo modo. Né? Se verzu não está arraigado, não há uma tal espécie. Né? Mas, por outro lado, desculpa, a classe, a espécie se torna arraigada apenas pela projeção dos predicados que a discriminam. O arraigamento deriva do uso da linguagem. Então, o nosso uso da linguagem é que institui as classes que há no mundo. Não se trata de cortar a natureza nas suas juntas, para falar com o Platão, a natureza não tem juntas. O mundo não vem pronto para ser usado, como diz Buda. Não há ready-made world. Ao contrário, o mundo é, em parte, pelo menos, constituído pela projeção dos predicados que nós projetamos e seu arraigamento no uso da linguagem. A ideia vai recorrer em toda a filosofia subsequente dele. Vejam isso que ele escreve, por exemplo, no livro Languages of Art, de 1968. Cientistas e metafísicos costumam postular uma diferença ontológica entre espécies naturais, entre aspas, e outras classes. Filósofos sustentam frequentemente que os membros de uma classe privilegiada compartilham certo atributo ou essência real, ou têm certa semelhança absoluta entre si. Eu penso que a distinção depende antes do hábito linguístico. O que distingue espécies naturais de outras espécies é o arraigamento, portanto, algo que pertence ao hábito linguístico. E, por fim, no grande livro de 1978, em que Goodman sistematiza a sua metafísica antirrealista, ou como ele prefere dizer, irrealista, Goodman escreve: nossa projeção habitual de verde e azul não nega que verzu e azerde designam classes, mas trata essas classes como triviais. Reverter essa tendência, projetar verzu e azerde, ao invés de verde e azul, seria fazer e viver em um mundo diferente. Terminamos a aula considerando que, da parte de Goodman, nenhuma objeção pode ser formulada ao critério de classificação dos animais que Borges, no pequeno ensaio O Idioma Analítico de John Wilkins, do livro Outras Inquisições, atribui a uma certa apócrifa enciclopédia chinesa que ele inventou, o Empório Celestial de Conhecimentos Benévolos, em cujas remotas páginas, como diz Borges, está escrito que os animais se dividem em A. pertencentes ao imperador, B. embalsamados, C. domesticados, D. leitões, E. sereias, F. fabulosos, G. cães em liberdade, H. incluídos na presente classificação, I. que se agitam como loucos, J. inumeráveis, K. desenhados com um pincel muito fino de pelo de camelo, L. etc., M, que acabam de criar o pote, N, que de longe parecem moscas. Isso é o Idioma Analítico de John Wilkins, do livro Outras Inquisições, do grande escritor argentino Jorge Luis Borges. O livro As Palavras e as Coisas, uma arqueologia das ciências humanas, do filósofo francês Michel Foucault, com quem nós temos um encontro marcado adiante, começa justamente citando essa passagem de Borges, essa enciclopédia chinesa. Não se trata de que Goodman apague completamente toda distinção entre espécies naturais e espécies não naturais,
entre a enciclopédia chinesa de Borges e, digamos, a tabela de Mendeleev. Mas trata-se apenas de uma questão de grau. Vai-se falar de hipóteses mais ou menos naturais, conforme elas sejam mais ou menos arraigadas. O caminho está aberto por uma forma sofisticada de nominalismo acerca das espécies naturais. Mas antes de prosseguirmos rumo às contribuições de Foucault e Haeckel, nós temos que dar uma olhada numa crítica a Goodman, que essa sim eu acho uma crítica importante, da qual não se pode passar ao largo. E é a crítica formulada pela filósofa britânica, filósofa da ciência britânica, Mary Hesse, no artigo Ramifications of GRU, retomada e desenvolvida pelo filósofo norte-americano Sidney Shoemaker em On Projecting the Unprojectable. Essa formidável crítica a Goodman, a única que o Goodman, ao meu ver, deixou sem resposta, é o tema da nossa próxima aula.